2.2 Parte geral do Código Civil de 2002. 2.3 da pessoa natural. 2.3.1 Conceitos iniciais. A capacidade e conceitos correlatos. O Código Civil de 2002, a exemplo de seu antecessor, cuida primeiro da pessoa natural como sujeito de direito, entre os seus artigos 1º a 39. Consigne-se que a atual codificação não reproduziu o preceito geral de seu conteúdo, constante do artigo 1º do CC 1916, o que, de fato, é dispensável. Artigo 1º Este Código regula os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações. Como dispositivo inaugural da norma privada, enuncia o artigo 1º do CC 2002 que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 3 constatações pontuais podem ser retiradas do comando legal. A primeira é que o artigo não faz mais menção a homem, como constava do artigo 1º do Código Civil, adaptando-se à Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, assim como fez o artigo 8º do vigente Código de Processo Civil. Trata-se de conquista do movimento feminista, uma das mobilizações efetivas que inaugurou a pós-modernidade jurídica. A segunda constatação diz respeito à menção a deveres e não obrigações, como do mesmo modo constava do artigo 2º do CC 1916. Isso porque existem deveres que não são obrigacionais, em um sentido patrimonializado, caso dos deveres que decorrem da boa-fé. Terceira, ao mencionar a pessoa na ordem civil, há um sentido de socialidade, como pregava Miguel Reale. A norma em questão trata da capacidade de direito ou de gozo, que é aquela para ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada, e que todas as pessoas têm sem distinção. Em suma, havendo pessoa, está presente tal capacidade, não importando questões formais como ausência de certidão de nascimento ou de documentos. É notório que existe ainda outra capacidade, aquela para exercer direitos, denominada como capacidade de fato ou de exercício, e que algumas pessoas não têm. São os incapazes, especificados pelos artigos 3º e 4º do CC 2002, e que receberão estudo em tópico próprio. A propósito, advirta-se de imediato que a teoria das incapacidades sofreu grandes alterações estruturais com a emergência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 13.146, de julho de 2015. A fórmula a seguir demonstra a questão da capacidade da pessoa natural. Repise-se que todas as pessoas têm a primeira capacidade, o que pressupõe a segunda, em regra, uma vez que a incapacidade é a exceção. O estudioso deve estar atento para os conceitos correlatos à capacidade da pessoa natural, a seguir expostos. A. Legitimação capacidade especial para determinado ato ou negócio jurídico. Como primeiro exemplo, cite-se a necessidade de outorga conjugal para vender imóvel, sob pena de anulabilidade do contrato, artigos 1647, inciso I, e 1649 do CC. Outro exemplo envolve a venda de ascendente a descendente, havendo necessidade de autorização dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, mais uma vez sob pena de anulabilidade, artigo 496 do CC. D. Legitimidade é a capacidade processual, uma das condições da ação, artigo 3º do CPC 1973, repetido parcialmente pelo artigo 17 do CPC 2015. Constata-se que o próprio legislador utiliza os termos legitimação e legitimidade como sinônimos. Exemplificando, o artigo 12, parágrafo único, do CC 2002, trata dos legitimados processualmente para as medidas de tutela dos interesses do morto, fazendo uso do termo legitimação. O certo seria mencionar a legitimidade. C. Personalidade é a soma de caracteres da pessoa, ou seja, aquilo que ela é para si e para a sociedade. Afirma-se doutrinariamente que a capacidade é a medida da personalidade, ou seja, a personalidade é um quid, substância, essência, e a capacidade um quantum. Encerrado o estudo de tais conceitos iniciais, parte-se para a abordagem sobre o início da personalidade civil. 2.3.2 O início da personalidade civil. 2.3.3 A situação jurídica do nascituro.
A respeito do início da personalidade, enuncia o artigo 2º do atual Código Civil que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A norma praticamente repete o já reticente artigo 4º do CC 1916. Como é notório, o nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Parece ser mais correta a tese, encabeçada pela professora titulada USP Silmar Juni Chinelato, de que a proteção referente ao nascituro abrange também o embrião pré-implantatório in vitro ou crioconservado, ou seja, aquele que não foi introduzido no ventre materno. Todavia, a questão não é pacífica, pois a corrente liderada por Maria Helena Diniz que deduz que o embrião não está abrangido pelo artigo 2º do CCU 2002, uma vez que se diferencia do nascituro por ter vida extrauterina. Justamente por isso, o antigo projeto de lei Ricardo Fiuza, antigo PL 6960-2002, atual PL 699-2011, pretende incluir no comando a menção expressa ao embrião encerrando a polêmica doutrinária. Mas a maior controvérsia existente não é essa, e sim a referente à personalidade civil do nascituro, uma vez que o artigo 2º do CCU 2002 continua colocando em colisão as teorias natalistas e concepcionistas. A polêmica não foi encerrada pelo fato de a norma continuar a utilizar os termos nascimento e concepção. Na primeira parte, o artigo parece indicar que o nascituro não é pessoa, não tendo direito. Entretanto, na sua segunda parte afirma o contrário. Para dirimir dúvidas, realizar pesquisa científica e aprofundar o seu estudo, este autor escreveu artigo sobre o tema intitulado A Situação Jurídica do Nascituro, uma página a ser virada no direito brasileiro. Nesse trabalho de pesquisa, onde constam todas as referências bibliográficas, foram encontradas 3 correntes que procuraram justificar a situação do nascituro, que passam a ser expostas de forma pontual, com a citação também a outros autores, pesquisados após sua elaboração. A teoria natalista. A teoria natalista prevalecia entre os autores modernos ou clássicos do direito civil brasileiro, para quem o nascituro não poderia ser considerado pessoa, pois o Código Civil exigia e ainda exige, para a personalidade civil, o nascimento com vida. Assim sendo, o nascituro não teria direitos, mas mera expectativa de direitos. Como adeptos dessa corrente, da doutrina tradicional, podem ser citados Silvio Rodrigues, Caio Mário da Silva Pereira e Santiago Dantas. Na doutrina contemporânea, filiam-se a essa corrente Silvio de Salvo Venosa e Anderson C. Ribeiro, o último no nosso Código Civil comentado. Partem esses autores de uma interpretação literal e simplificada da lei, que dispõe que a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida, o que traz a conclusão de que o nascituro não é pessoa. O grande problema da teoria natalista é que ela não consegue responder à seguinte constatação e pergunta: se o nascituro não tem personalidade, não é pessoa. Desse modo, o nascituro seria uma coisa. A resposta acaba sendo positiva a partir da primeira constatação de que haveria apenas expectativa de direitos. Além disso, a teoria natalista está totalmente distante do surgimento das novas técnicas de reprodução assistida e da proteção dos direitos do embrião. Também está distante de uma proteção ampla de direitos da personalidade, tendência do direito civil pós-moderno. Do ponto de vista prático, a teoria natalista nega ao nascituro até mesmo os seus direitos fundamentais, relacionados com a sua personalidade, caso do direito à vida, à investigação de paternidade, aos alimentos, ao nome e até à imagem. Com essa negativa, a teoria natalista esbarra em dispositivos do Código Civil que consagram direitos àquele que foi concebido e não nasceu. Essa negativa de direitos é mais um argumento forte para sustentar a total superação dessa corrente doutrinária. D. Teoria da personalidade condicional. A teoria da personalidade condicional é aquela pela qual a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas os direitos do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, ou seja, são direitos eventuais. Como se sabe, a condição suspensiva é o elemento acidental do negócio ou ato jurídico que subordina a sua eficácia a evento futuro e incerto. No caso, a condição é justamente o nascimento daquele que foi concebido. Como fundamento da tese da existência de direitos sob condição suspensiva,
pode ser citado o artigo 130 do atual Código Civil. Como entusiastas desse posicionamento, podem ser citados Washington de Barros Monteiro, Miguel Maria de Serpa Lopes e Clóvis Bevilacqua, supostamente. Disse supostamente quanto ao último jurista, pois, apesar de ter inserido tal teoria no Código Civil de 1916, afirmava que parece mais lógico afirmar francamente a personalidade do nascituro. Na doutrina atual, Arnaldo Rizzardo segue o entendimento da teoria da personalidade condicional. O grande problema da corrente doutrinária é que ela é apegada a questões patrimoniais, não respondendo ao apelo de direitos pessoais ou da personalidade a favor do nascituro. Ressalte-se, por oportuno, que os direitos da personalidade não podem estar sujeitos à condição, termo ou encargo, como propugna a corrente. Além disso, essa linha de entendimento acaba reconhecendo que o nascituro não tem direitos efetivos, mas apenas direitos eventuais sob condição suspensiva, ou seja, também mera expectativa de direitos. Na verdade, com devido respeito ao posicionamento em contrário, consideramos que a teoria da personalidade condicional é essencialmente natalista, pois também parte da premissa de que a personalidade tem início com o nascimento com vida. Não há, portanto, uma teoria mista, como querem alguns. Por isso, em uma realidade que prega a personalização do direito civil, uma tese essencialmente patrimonialista não pode prevalecer. C. Teoria concepcionista. A teoria concepcionista é aquela que sustenta que o nascituro é pessoa humana, tendo direitos resguardados pela lei. Esse é o entendimento defendido por Silmara Juni Chinelato, a principal precursora da tese no Brasil, Pontes de Miranda, Rubem Limongi França, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Pablo Souza e Gagliano Rodolfo Pamplona Filho, Roberto Senise Lisboa, José Fernando Simão, Christian Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, Francisco Amaral, Guilherme Calmo Nogueira da Gama, Antônio Junqueira de Azevedo, Gustavo René Nicolau, Rena Lotufo e Maria Helena Diniz. Em sua obra sobre a parte geral do Código Civil de 2002, lançada no ano de 2012, o mestre Álvaro Vilaça Azevedo também expõe que o correto é sustentar que a personalidade é adquirida desde a concepção. A maioria dos autores citados aponta que a origem da teoria está no esboço de Código Civil elaborado por Teixeira de Freitas, pela previsão constante do artigo 1º da sua Consolidação das Leis Civis, segundo o qual as pessoas consideram-se como nascidas apenas formadas no ventre materno. A lei lhes conserva seus direitos de sucessão ao tempo de nascimento. Como é notório, esse esboço inspirou o anterior Código Civil argentino, que adotava expressamente a teoria concepcionista. O novo Código Civil e Comercial argentino, em vigor a partir de 2015 naquele país, confirma a premissa, enunciando, em seu artigo 19, que a existência da pessoa humana começa com a concepção. Consigne-se que a conclusão pela corrente concepcionista consta do enunciado N1, do Conselho da Justiça Federal, CJF, aprovado na primeira jornada de Direito Civil, e que também enuncia direitos ao natimorto, cujo teor segue. Artigo 2º A proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos. A personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Como se pode notar, a teoria concepcionista é aquela que prevalece entre os doutrinadores contemporâneos do direito civil brasileiro. Para essa corrente, o nascituro tem direitos reconhecidos desde a concepção. Quanto à professora Maria Helena Diniz, aqui se fazer uma parte, pois alguns autores a colocam como seguidora da tese natalista, o que não é verdade. A renomada doutrinadora, em construção interessante, classifica a personalidade jurídica informal e material, a saber. A jurista afirma expressamente que a razão está com a teoria concepcionista, filiando-se a tal corrente teórica. A corrente concepcionista tem também prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De início, em notório julgado foi reconhecido dano moral ao nascituro, pela morte de seu pai ocorrida antes do seu nascimento. Direito Civil. Danos morais. Morte. Atropelamento. Composição férrea.
Ação ajuizada 23 anos após o evento. Prescrição inexistente. Influência na quantificação do quantum. Precedentes da turma. Nascituro. Direito aos danos morais. Doutrina. Atenuação. Fixação nesta instância. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. E nos termos da orientação da turma, o direito à indenização por dano moral não desaparece com o decurso de tempo, desde que não transcorrido o lapso prescricional, mas é fato a ser considerado na fixação do quantum. Segundo o nascituro também tem direito aos danos morais pela morte do pai, mas a circunstância de não tê-lo conhecido em vida tem influência na fixação do quantum. Terceira, recomenda-se que o valor do dano moral seja fixado desde logo, inclusive nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento da solução jurisdicional, STJ, RSP 399.028 SP, quarta turma. Réu, Min Salve de Figueiredo Teixeira, J, 26 de fevereiro de 2002, DJ 15 de abril de 2002, p. 232. Anote-se que tal entendimento é perfilhado por outros arestos de datas mais próximas da mesma Corte Superior, que confirmam a teoria concepcionista, por todos, STJ, AGRG no ARSP 150.297 DF, terceira turma, Réu, Min Sidney Bennett, J, 19 de fevereiro de 2013, DG 7 de maio de 2013. Como outra ilustração, em 2015 reconheceu-se a presença de danos morais ao nascituro pela infeliz afirmação feita pelo humorista Rafinha Bastos no programa CQC, em relação à cantora Vanessa Camargo, então grávida, e seu filho, STJ, RES 1.487.089 SP, quarta turma, Réu, Min Marco Buzzi, J. 23 de junho de 2015. Apesar de certa divergência no julgamento sobre a personalidade do nascituro, este autor acredita tratar-se de clara incidência da teoria concepcionista. A mesma premissa foi adotada pelo STJ em outro julgado em que o nascituro foi tratado de forma igual em relação aos outros filhos já nascidos, em caso envolvendo acidente do trabalho que vitimou o seu pai. Responsabilidade civil. Acidente do trabalho. Morte. Indenização por dano moral. Filho nascituro. Fixação do quantum indenizatório. DAS a quo. Correção monetária. Data da fixação pelo juiz. Juros de mora. Data do evento danoso. Processo civil. Juntada de documento na fase recursal. Possibilidade, desde que não configurada a má-fé da parte e oportunizado o contraditório. Anulação do processo. Inexistência de dano. Desnecessidade. Impossível admitir-se a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais em relação ao nascituro, em comparação com outros filhos do de cujos, já nascidos na ocasião do evento morte, porquanto o fundamento da compensação é a existência de um sofrimento impossível de ser quantificado com precisão. Embora sejam muitos os fatores a considerar para a fixação da satisfação compensatória por danos morais, é principalmente com base na gravidade da lesão que o juiz fixa o valor da reparação. STJ, RSP 931.556 RS, terceira turma, Réu Min Nancy Andrigui, J, 17.06.2008, DG 5 de agosto de 2008. Igualmente seguindo a teoria concepcionista, apesar de confusões no corpo do julgado, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em 2010, que cabe pagamento de indenização do seguro obrigatório por acidente de trânsito, DPVAT, pela morte do nascituro. Como se percebe, o feto foi tratado pelo acórdão como pessoa humana, o que é merecedor de elogios. Recurso especial. Direito securitário. Seguro DPVAT. Atropelamento de mulher grávida. Morte do feto. Direito à indenização. Interpretação da Lei N. 6.194, 74. 1. Atropelamento de mulher grávida, quando trafegava de bicicleta por via pública,
acarretando a morte do feto 4 dias depois com 35 semanas de gestação. 2. Reconhecimento do direito dos pais de receberem indenização por danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora do seguro-DPVAT, em face da morte do feto. 3. Proteção conferida pelo sistema jurídico à vida intrauterina, desde a concepção, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Interpretação sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais previsto na Lei N. 6.194/74, arts. 3º e 4º. 5. Recurso especial provido. Vencido o relator, julgando-se procedente o pedido, STJ, RSP 1120676-SC. Terceira turma, réu. Min, Massami Ueda, réu, P. Acórdão-me. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 7 de dezembro de 2010, desde 4 de fevereiro de 2011. A adoção da linha concepcionista foi confirmada em julgamento da sua quarta turma e de 2014, publicado no informativo N547 da Corte Superior. Consta expressamente da sua publicação que o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas o CC, alinhou-se mais à teoria concepcionista para a qual a personalidade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento, haja vista que o nascituro é pessoa, e, portanto, sujeito de direitos, para a construção da situação jurídica do nascituro, conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Além disso, apesar de existir concepção mais restritiva sobre os direitos do nascituro, amparada pelas teorias natalista e da personalidade condicional, atualmente há de se reconhecer a titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à vida é o mais importante, uma vez que garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito pressuposto a todos os demais. Portanto, o aborto causado pelo acidente de trânsito subsume-se ao comando normativo do artigo 3º da Lei 6194/1974, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina, STJ-RSP 1.415.727-SC. Réu, Min Luiz Felipe Salomão, J. 4 de setembro de 2014. Este último aresto adota expressamente a teoria concepcionista, citando todos os doutrinadores que são filiados a essa corrente. Pode-se afirmar, na verdade, que o Superior Tribunal de Justiça, em sua atual composição, segue o caminho de tutelar o nascituro como pessoa humana, especialmente no âmbito das relações privadas e dos direitos de personalidade. O debate das teorias relativas ao nascituro ganhou reforço com a entrada em vigor no Brasil da Lei 11.804, de 5 de novembro de 2008, conhecida como Lei dos Alimentos Gravídicos, disciplinando o direito de alimentos da mulher gestante, artigo 1. Os citados alimentos gravídicos, nos termos da lei, devem compreender os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dele decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistências médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes, artigo 2º. Em verdade, a norma emergente em nada é nova, diante dos inúmeros julgados que deferiam alimentos durante a gravidez ao nascituro. Nesse sentido, ver, por exemplo, TJMG, agravo 1.000.00.207040, 7000, Quarta Câmara Civil, Araxá, réu, Des. Almeida Melo, J., 1º de março de 2001, DJMG 5 de abril de 2001. A respeito da nova norma, a sua terminologia é criticada por Silmara June Chinelato, principal precursora da teoria concepcionista no Brasil. Em obra mais atual pontua a jurista, a recente Lei 11.804, de 5 de novembro de 2008, que trata dos impropriamente denominados alimentos gravídicos, desnecessário e inaceitável neologismo,
pois alimentos são fixados para uma pessoa e não para um estado biológico da mulher, desconhece que o titular do direito a alimentos é o nascituro, e não a mãe, partindo de premissa errada, o que repercute no teor da lei. Tem razão a professora titular da USP, uma vez que a norma despreza toda a evolução científica e doutrinária no sentido de reconhecer os direitos do nascituro, principalmente aqueles de natureza existencial, fundados na sua personalidade. Desse modo, seria melhor que a lei fosse denominada Lei dos Alimentos do Nascituro, ou algo próximo. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça concluiu, mais uma vez adotando a teoria concepcionista, que a lei visa a proteção do nascituro. Nos termos de ementa de julho de 2017, entendeu a sua terceira turma que os alimentos gravídicos, previstos na Lei N. 11.804/2008, visam auxiliar a mulher gestante nas despesas decorrentes da gravidez, da concepção ao parto, sendo, pois, a gestante a beneficiária direta dos alimentos gravídicos, ficando, por via de consequência, resguardados os direitos do próprio nascituro, STJ, RSP 16294223-SP. Terceira turma réu, Min Marco Aurélio Belize, J. 6 de junho de 2017, desde 22 de junho de 2017. Esclarecida e consolidada a prevalência da teoria concepcionista no direito civil contemporâneo, cumpre trazer algumas palavras sobre a situação jurídica do embrião. A Lei 11.105/2005, conhecida como Lei de Biossegurança, tutela a integridade física do embrião, reforçando a teoria concepcionista. Isso, diante da proibição da engenharia genética em embrião humano, como regra. O artigo 5º da referida lei autoriza a utilização de células-tronco embrionárias para fins científicos e terapêuticos, desde que os embriões sejam considerados como inviáveis. Além dessa situação, é possível a utilização das células embrionárias nos casos de embriões congelados há 3 anos ou mais, na data da publicação da lei, ou já congelados na data da publicação da norma, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento. A lei exige a autorização dos genitores do embrião, para que sejam utilizados para tais fins. Como se pode notar, a utilização de células-tronco embrionárias é exceção e não regra. Em maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal discutiu a constitucionalidade do dispositivo, em ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, AD em 3.510. Seguindo a relatoria do ministro Carlos Aires Brito, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de sua constitucionalidade, autorizando a pesquisa com células-tronco em nosso país. Destaque-se que, apesar da filiação à tese concepcionista, este autor é favorável à constitucionalidade do comando em análise. Primeiro, porque a lei acaba trazendo uma presunção de morte do embrião, autorizando a utilização de suas células-tronco se eles forem inviáveis à reprodução. Segundo, porque a partir de uma ponderação de valores constitucionais, os interesses da coletividade quanto à evolução científica devem prevalecer sobre os interesses individuais ou de determinados grupos, sobretudo religiosos. A utilização de células-tronco para fins de terapia representa uma chama de esperança para inúmeras pessoas que enfrentam doenças e problemas de saúde. Por fim, insta a repisar que os critérios para a utilização das referidas células são rígidos, o que traz a conclusão do seu caráter excepcional. 2.3.4 Os incapazes no Código Civil de 2002. Os incapazes sempre estiveram tratados nos artigos 3º e 4º do CC 2002, conforme tabela a seguir, que mostra a redação original da codificação privada, até as mudanças inseridas pela Lei 13.146/2015. Absolutamente incapazes, artigo 3º do CC, relativamente incapazes, artigo 4º do CC. E os menores de 16 anos, menores impúberes, e os maiores de 16 e menores de 18 anos, menores púberes. Segundo os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Terceira os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Segundo os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que,
por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Terceira, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Quarta, os pródigos. Essa norma foi sancionada no dia 6 de julho de 2015, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei foi publicada no dia 7 de julho, e tem vigência 180 dias após sua publicação, em janeiro de 2016. Em verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência acaba por consolidar ideias constantes na Convenção de Nova York, Tratado Internacional de Direitos Humanos do qual o país é signatário e que entrou no sistema jurídico com efeitos de emenda à Constituição por força do artigo 5º, parágrafo 3º, da Confira, 1988, e do Decreto 6949-2009. O artigo 3º da Convenção consagra como princípios a igualdade plena das pessoas com deficiência e a sua inclusão com autonomia, recomendando o dispositivo seguinte: a revogação de todos os diplomas legais que tratam as pessoas com deficiência de forma discriminatória. Em verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência gerou muitas polêmicas desde a sua entrada em vigor, especialmente diante de conflitos com o novo Código de Processo Civil. Para tentar resolvê-las, está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de Lei 757/2015, originário do Senado, que conta com o parecer e o apoio parcial deste autor. Na Câmara dos Deputados, o número dessa projeção é 11091-2018, novamente com nossa atuação, com sugestões feitas ao saudoso deputado Luiz Flávio Gomes no ano de 2019. O artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência altera substancialmente os dispositivos, revogando todos os incisos do artigo 3º e alterando os incisos 2º e 3º do artigo 4º da Codificação Material. Vejamos as redações atuais dos comandos. Absolutamente incapazes. Artigo 3º do CC, relativamente incapazes. Artigo 4º do CC. Artigo 3º são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º são incapazes, relativamente a certos atos, ou a maneira de os exercer. E os maiores de 16 e menores de 18 anos. Irrevogado. Segunda, revogado, segunda, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Terceira, revogado. Terceira, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Quarta, os pródigos. Como se percebe, em sua redação originária, o inciso I do artigo 3º mencionava os menores de 16 anos, tidos como menores impúberes. O seu inciso 2º expressava-os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento para a prática desses atos. Por fim, no inciso 3º havia a previsão dos que, mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade. Com as mudanças, somente são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, não mais havendo maiores absolutamente incapazes, afirmação esta que tem sido seguida por julgados prolatados sob a vigência do EPD. Por todos, do Tribunal Paulista, e citando esta obra, Reforma Legislativa, decorrente da Lei N. 13.14615, EPD, que restringe a incapacidade absoluta aos menores impúberes, reconhecimento de que o interdito é relativamente incapaz, abrangendo a curatela os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Artigo 4º, inciso 3º, do Código Civil, e artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido TJSP, apelação cível com voto. 36.737, Terceira Câmara de Direito Privado, réu, des, Donegá Morandini, J., 16 de dezembro de 2016. Repise-se que o objetivo foi a plena inclusão da pessoa com algum tipo de deficiência, tutelando a sua dignidade humana. Deixa-se de lado, assim, a proteção de tais pessoas como vulneráveis, o que era retirado do sistema anterior. Em outras palavras, a dignidade-liberdade substitui a dignidade-vulnerabilidade. Nesse contexto,
Todas as pessoas com deficiência que eram tratadas no artigo 3º anterior passam a ser, em regra, plenamente capazes para o direito civil. Eventualmente, podem ser tidas como relativamente incapazes, em algum enquadramento do artigo 4º do Código Civil, também ora alterado. Como se pode perceber, no último preceito não há mais a menção às pessoas com deficiência no inciso 2º. Quanto ao termo excepcionais sem desenvolvimento completo, artigo 4º, inciso 3º, ele foi substituído pela antiga expressão que se encontrava no anterior artigo 3º, inciso 3ª, ora revogado, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Em suma, podemos dizer que houve uma verdadeira revolução na teoria das incapacidades. Em complemento, merece destaque o artigo 6º da Lei 13.146/2015, segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para a. Casar-se e constituir união estável, b. Exercer direitos sexuais e reprodutivos, c. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, d. Conservar sua fertilidade. Sendo vedada a esterilização compulsória, e exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e f. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Em suma, no plano familiar, para os atos existenciais, há uma inclusão plena das pessoas com deficiência. O artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também em prol da inclusão com dignidade e liberdade, estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Eventualmente, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Ademais, o mesmo comando prescreve que é facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, como se verá ainda nesta obra. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Por fim, o preceito enuncia que os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme o artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, o que também é retirado do artigo 6º da mesma norma, ora citada. Em outras palavras, podem existir limitações para os atos patrimoniais, e não para os existenciais, que visam a promoção da pessoa humana. Além disso, está previsto no mesmo comando que a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Assim, constata-se que, para que a curatela esteja presente, há necessidade de uma ação judicial específica, com enquadramento em uma das hipóteses do novo artigo 4º do CCU 2002, especialmente no seu inciso 3º. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Feitas essas considerações gerais a respeito do estatuto emergente, a respeito dos absolutamente incapazes, devem eles ser representados sob pena de nulidade absoluta do ato praticado, artigo 166, inciso I, do CC. Quanto aos relativamente incapazes, o Instituto de Suprimento é assistência, sob pena de anulabilidade do negócio, artigo 171, inciso I. Na verdade, o sistema de incapacidade anterior não protegia a pessoa em si, mas os negócios e atos praticados, em uma visão excessivamente patrimonialista, que sempre mereceu críticas. Tais categorias de suprimento da incapacidade para os negócios jurídicos não se confundem com os institutos de direito assistencial dos incapazes. Para os menores incapazes, a tutela; para os maiores incapazes, a curatela.
Esses institutos de direito assistencial também sofreram mudanças consideráveis pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, conforme está desenvolvido no capítulo 8 desta obra. Questão sempre debatida pela doutrina se referia à hipótese concreta em que o negócio é celebrado como incapaz antes do processo de interdição. Vindo a sentença declaratória de incapacidade posterior, tal ato pode ser tido como nulo ou anulado. Tratando da matéria, Pablo Souza Gagliano e Rodolfo Pamplona sempre seguiram em parte a solução francesa, no sentido de que os atos anteriores à interdição poderão ser tidos como inválidos se a causa da interdição existia anteriormente à época em que tais fatos foram praticados, podendo ser percebida pelo negociante capaz. Em sentido próximo, mas com maior radicalidade, a visão clássica, mormente nos casos de incapacidade absoluta, ia no sentido de que os atos devem ser tidos como nulos ou anuláveis. Na opinião deste autor, a melhor solução era aquela que prestigiava a boa-fé e a confiança entre as partes, tidos como preceitos de ordem pública, conforme o enunciado N. 363 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na 4ª Jornada de Direito Civil. Assim, a boa-fé blindaria o adquirente que ignorava a situação do interdito, prevalecendo o negócio celebrado, se rígido for na substância e na forma. Destaque-se que, pelo sistema do Código Civil de 2002, a boa-fé deve ser tida como presumida, e não a má-fé. Trazendo tal conclusão, do antigo e extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Ato jurídico. Requisitos. Agente absolutamente incapaz. Emissão de título executivo. Obrigação assumida, entretanto, antes da interdição judicial. Nulidade que só se reconhece se, ao tempo da realização do ato, a deficiência do contratante já era notória. Conjunto probatório dos autos que não aponta para essa conclusão. Presunção, por esta razão, da existência de boa-fé a reger o negócio jurídico. Nulidade não configurada. Embargos à execução improcedentes nesta parte. Primeiro táxi. Inteligência Artificial 760.087, 9. 8ª Câmara, réu. Juiz Maurício Ferreira Leite, J. 5 de maio de 1999. De data mais próxima, do Tribunal Paulista, confirmando a premissa de que a boa-fé deve prevalecer sobre o aspecto formal da nulidade absoluta. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Inadimplemento de mensalidades. Nulidade do negócio jurídico firmado com interdito. Contrato celebrado antes do registro da sentença de interdição e da publicação de edital. Condição de incapaz que não era pública e, portanto, não oponível a terceiro de boa-fé. Efetiva prestação dos serviços, que exige a respectiva remuneração. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso provido. 1. O Instituto da Interdição visa a proteger o incapaz, e não a servir de escudo para o locupletamento indevido do interdito ou de seus familiares. 2. Ainda, o direito e justiça não toleram e devem coibir, onde quer que se apresente o enriquecimento a dano de terceiro, mesmo que o beneficiário seja incapaz, amental, criança, órfão ou viúva desvalida TJSP, apelação 00027020. 08.2009.8.26.0032, Acórdão 492-2346, 29ª Câmara de Direito Privado. Araçatuba, réu Reinaldo Caldas, J. 2 de fevereiro de 2011, Ds 16 de março de 2011. Esclareça-se, por oportuno, que o tema será retomado ainda neste capítulo da obra, quando da abordagem da teoria das nulidades, bem como do estudo da curatela e da interdição, alteradas com o CPC 2015 e com o citado Estatuto da Pessoa com Deficiência, capítulo 8 deste livro. Todavia, adiante-se que, como não existem mais maiores absolutamente incapazes, a problemática parece ter desaparecido, pelo menos em parte. Feito tal esclarecimento, vejamos o estudo detalhado dos absolutamente e relativamente incapazes, de forma atualizada. 2.2.3.1 dos absolutamente incapazes. Como exposto,
Os únicos absolutamente incapazes previstos no Código Civil a partir da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência são os menores de 16 anos denominados menores impúberes. Leva-se em conta o critério etário, não havendo necessidade de qualquer processo de interdição ou de nomeação de um curador, presunção absoluta de incapacidade. Não houve qualquer inovação com a codificação de 2002, diante do Código Civil de 1916, entendendo o legislador que, devido a essa idade, a pessoa ainda não atingiu o discernimento para distinguir o que pode ou não pode fazer na ordem privada. Anote-se que, eventualmente, o ato praticado pelo menor absolutamente incapaz pode gerar efeitos. Esse é o teor doutrinário do enunciado número 138 do CJF-STJ aprovado na terceira jornada de Direito Civil, à vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso I do artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto. Ilustrando, um contrato celebrado por menor impúbere, de compra de um determinado bem de consumo, pode ser reputado válido, principalmente se houver boa-fé dos envolvidos. Além disso, a vontade dos menores nessas condições é relevante para os casos envolvendo a adoção e a guarda de filhos, cabendo a sua oitiva para expressarem sua opinião. No caso de adoção de maior de 12 anos, o consentimento do menor é essencial para o ato, artigo 45, segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/1990. A respeito do antigo inciso 2º do artigo 3º do Código Civil, o comando tratava das pessoas que tivessem doença ou deficiência mental, congênita ou adquirida em vida de caráter duradouro e permanente, e que não estivessem em condições de administrar seus bens ou praticar atos jurídicos de qualquer espécie. A norma expressava pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. Por oportuno, nosso ordenamento nunca admitiu os chamados intervalos lúcidos, pelo fato de a incapacidade mental estar revestida desse caráter permanente. Para que fosse declarada a incapacidade absoluta, em casos tais, seria necessário um processo próprio de interdição de natureza declaratória e cuja sentença deveria ser registrada no Registro Civil da comarca em que residir o interdito, previsto entre os artigos 747 a 758 do CPC 2015, correspondentes aos artigos 1177 a 1186 do CPC 1973. Cabe atentar que agora não há mais a possibilidade dessa interdição absoluta. Havendo entendimento de que nem mesmo o processo de interdição subsiste no sistema, pois incompatível com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O tema será analisado a seguir, demonstrando-se a divergência, até porque o novo CPC reafirmou o processo de interdição. Ademais, foi inserida no sistema a figura da tomada de decisão apoiada a favor de todas as pessoas com deficiência, pelo menos como regra. Essa figura jurídica consta do artigo 1.783, a do Código Civil, também incluído pela Lei 13.146/2015. A categoria visa o auxílio da pessoa com deficiência para a celebração de atos mais complexos, caso dos contratos. Conforme o caput da norma, a tomada de decisão apoiada é o processo judicial pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idoneias, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. A categoria é próxima da administração de sustento do direito italiano, Amministrazione di Sostegno, introduzida naquele sistema por força da Lei 6, de 9 de janeiro de 2004. Nos termos do seu artigo 1º, a finalidade da norma é a de tutelar, com a menor limitação possível da capacidade de agir, a pessoa privada no todo ou em parte da autonomia na realização das funções da vida cotidiana, mediante intervenções de sustento temporário ou permanente. Foram incluídas nesse contexto, modificações no Códice Italiano, passando a prever o seu artigo 404 que a pessoa que, por efeito de uma enfermidade ou de um prejuízo físico ou psíquico, encontrar-se na impossibilidade,
mesmo parcial ou temporária, de prover os próprios interesses pode ser assistida por um administrador de sustento, nomeado pelo juiz do lugar de sua residência ou domicílio. Como exemplifica a doutrina italiana, citando julgados daquele país, a categoria pode ser utilizada em benefício do doente terminal, do cego e do portador do mal de Alzheimer. Parece-me que a tomada de decisão apoiada tem a função de trazer acréscimos ao antigo regime de incapacidades dos maiores, sustentado pela representação, pela assistência e pela curatela. Todavia, sua eficiência prática fica em dúvida, pois a pessoa com deficiência pode fazer uso de uma simples procuração para atribuição de poderes, já que é totalmente capaz no atual sistema. Sendo assim, por que faria a opção pela tomada de decisão apoiada, que é medida judicial e com vários entraves burocráticos? Anote-se, a propósito, que a velhice ou senilidade, por si só, nunca foi tida como causa de restrição da capacidade de fato, podendo ocorrer a interdição anterior em hipótese em que a senectude originasse de um estado patológico. A esse respeito, da jurisprudência anterior, TJMG, Acorda 1.070.00.006030 4001, Segunda Câmara Civil Uberaba, réu Des Francisco de Assis Figueiredo, J. 1 graus.06.2004, DJMG 25 de junho de 2004. Por isso, sempre foi correto afirmar que a incapacidade por deficiência mental não se presumiria. A situação da pessoa com idade avançada continua a ser, em regra, de capacidade. Todavia, como se verá, tais pessoas podem ser consideradas relativamente incapazes, enquadradas no novo artigo 4º, inciso 3º, do Código Civil também alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. Cite-se a propósito, a pessoa com idade avançada que tenha mal de Alzheimer, e que não podem exprimir sua vontade. Cabe pontuar que o legislador da atual codificação material, em sua redação original, entendeu que a expressão loucos de todos os gêneros, contida no Código de 1916, era discriminatória e violadora da dignidade humana, razão dessa alteração anterior constante no artigo 3º, inciso 2º, do CC. Entretanto, compreendia-se que as duas expressões exprimiam basicamente a mesma situação. Com as alterações recentes do Código Civil, essa afirmação não se sustenta mais. Seguindo no estudo do tema, o artigo 3º, inciso 3º, do Código Civil, em sua redação original, anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazia uma expressão ampla que aumentava as hipóteses de incapacidade absoluta, pessoas que, mesmo por causa transitória, não pudessem exprimir vontade. Sempre entendi que tal previsão incluiria também o surdo-mudo que não pudesse manifestar sua vontade, que constava na codificação anterior, de 1916. Todavia, se o surdo-mudo pudesse exprimir sua vontade, seria considerado relativamente incapaz ou até plenamente capaz, dependendo do grau de possibilidade de sua expressão. Acrescente-se que, com a Lei 10.436/2002, passou-se a utilizar o termo pessoa surda, que é o mais correto para explicar essa hipótese. Porém, a expressão surdo-mudo ainda é aqui usada, por razões didáticas, pois é comum vê-la em provas de direito civil, diante do que estava na codificação de 1916. Essa afirmação sobre a pessoa surda pode ser mantida em parte com as mudanças de 2015, até porque essa antiga previsão do Código Civil de 2002 passou a compor o artigo 4º, inciso 3º, da norma material. Porém, o surdo, pessoa com deficiência, deve-se tido, em regra, como capaz. Eventualmente, caso não possa exprimir sua vontade, será relativamente incapaz. Não caberá mais o seu enquadramento como absolutamente incapaz, em hipótese alguma. Entendemos que a previsão que constava do artigo 3º, inciso 3º, incluiria ainda pessoas que perderam a memória, bem como aqueles que estivessem em coma, sujeitos que passam a ser relativamente incapazes, em regra, novo artigo 4º, inciso 3º estudado a seguir. Quanto aos ébrios habituais e aos viciados em tóxicos, será visto que são considerados relativamente incapazes. Dependendo da sua situação, afirmávamos, nas edições anteriores deste livro, que poderiam ser tidos como absolutamente incapazes.
Agora, após a Lei 13.146/2015, serão sempre relativamente incapazes se houver alguma restrição, pois não existem mais no sistema pessoas maiores que sejam absolutamente incapazes. Reafirme-se. Apesar dessa afirmação, fica a dúvida se não seria interessante retomar alguma previsão a respeito de maiores absolutamente incapazes, especialmente para as pessoas que não têm qualquer condição de exprimir vontade e que não são necessariamente pessoas deficientes. O presente autor entende que sim, havendo proposição nesse sentido no citado projeto de Lei 757/2015, atual projeto 11.091/2018, na Câmara, em sua redação originária e contando com o meu apoio. Cite-se, a esse propósito, justamente a pessoa que se encontra em coma profundo, sem qualquer condição de exprimir o que pensa. No atual sistema, será enquadrada como relativamente incapaz, o que parece não ter sentido técnico-jurídico. Porém, é interessante destacar que no parecer final originário do Senado Federal a proposta de retorno de regra a respeito de maiores absolutamente incapazes acabou por não prosperar, infelizmente. Conforme constou do relatório da senadora Lídice da Mata, as tentativas presentes no PLS 757 de se retomar o critério da ausência ou insuficiência de discernimento previsto na redação original do Código Civil, em detrimento do critério da impossibilidade de manifestação de vontade, eleito pelo EPD, representam um grave retrocesso no tocante ao direito de fazer as próprias escolhas. Sim, é possível que o discernimento de certas pessoas com deficiência seja bem diferente ou até questionável diante de padrões comuns, mas isto não significa que o discernimento não exista e que a vontade manifestada possa ser ignorada. Na tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados sob o número 11.091/2018, fiz sugestão ao saudoso deputado Luiz Flávio Gomes, no ano de 2019, para o retorno de regras relativas aos maiores de idade absolutamente incapazes no artigo 3º do Código Civil, que passaria a ter a seguinte redação: são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, e os menores de 16 anos, segundo os que não tenham qualquer discernimento para a prática desses atos, conforme decisão judicial que leve em conta a avaliação biopsicossocial. Terceira, os que, mesmo por causa de transitória, não puderem exprimir sua vontade. Também foi proposta a supressão do atual artigo 4º, inciso 3º, do Código Civil, que passaria a compor a última norma. Acompanharemos o trâmite desta projeção na Câmara dos Deputados, sendo fundamental e necessário o retorno de alguma regra a respeito da incapacidade absoluta das pessoas sem qualquer discernimento para exprimir vontade. 2.2.3.2 dos relativamente incapazes. Conforme antes exposto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também alterou substancialmente o regime da incapacidade relativa, tratado pelo artigo 4º do CCU 2002. Reitere-se que não houve modificação no inciso e menores entre 16 e 18 anos, e no inciso 4º, pródigos. Todavia, no inciso 2º foi retirada a menção aos que por deficiência mental tivessem o discernimento reduzido. No inciso 3º, não se usa a expressão excepcionais sem desenvolvimento completo, substituída pela antiga previsão do artigo 3º, inciso 3º, da codificação, pessoas que por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir vontade. O objetivo, mais uma vez, foi a plena inclusão das pessoas com deficiência, tidas como capazes no novo sistema e eventualmente sujeitas à tomada de decisão apoiada. Vejamos o estudo pontual dos incisos, devidamente atualizados. A respeito do inciso e do artigo 4º do Código Civil, a alteração substancial trazida pela codificação material de 2002 frente ao CC 1916 foi a de reduzir a idade para se atingir a maioridade civil, de 21 para 18 anos. Em sadio diálogo interdisciplinar, destaque-se que tal redução não atingiu a questão dos benefícios previdenciários dos filhos dependentes até os 21 anos, conforme consta do enunciado N3, da primeira jornada de direito civil. A redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no artigo 16, inciso I, da Lei 8213/1991,
que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção, previstas em legislação especial. Ademais, existem atos e negócios que os menores relativamente incapazes podem praticar, mesmo sem assistência, como se casar, necessitando apenas de autorização dos pais ou representantes, elaborar testamento, servir como testemunha de atos e negócios jurídicos, requerer registro de seu nascimento, ser empresário, com autorização, ser eleitor, ser mandatário ad negócia, mandato extrajudicial. Em casos específicos, é possível a antecipação dos efeitos da maioridade civil, por meio da emancipação, artigo 5º, parágrafo único, do CC, instituto que será tratado no próximo tópico. Seguindo no estudo do artigo 4º do Código Civil, repise-se que o seu inciso I previa 3 hipóteses, tendo retirada a última delas pela Lei 13.146/2015, relativa às pessoas com deficiência mental, conforme ora comentado. Permaneceram as menções aos ébrios habituais, entendidos como alcoólatras, e aos viciados em tóxicos, toxicomanos. De toda sorte, essa previsão material constituiu novidade importante perante o seu antecessor, o Código Civil de 1916, pela qual se ampliaram os casos de incapacidade relativa decorrente de causa permanente ou transitória. Aqui também deverá haver um processo próprio de nomeação de um curador nas hipóteses restantes, ébrios habituais e viciados em tóxicos, cabendo análise caso a caso da situação de incapacidade, se presente ou não. A respeito da situação anterior do ébrio habitual, ilustre-se com decisão do Tribunal de Minas Gerais. Incapacidade relativa. Necessidade de comprovação da embriaguez habitual do vendedor. Desnecessidade de registro da promessa de compra e venda. Testemunhas não presentes quando da assinatura do contrato. Irrelevância. Acusações levianas. Dano moral configurado. A amizade da testemunha com a parte somente a torna suspeita para depor se tratar de amizade íntima, entendida como aquela muito próxima, com laços de afinidade profundos. O vício de consumo de álcool implica incapacidade relativa da pessoa se a transforma em ébrio habitual, aquele que, pelo uso constante da bebida, tem seu discernimento permanentemente afetado pela embriaguez. Incomprovada a embriaguez habitual da pessoa e inexistindo interdição judicial, não se configura incapacidade. Agravo retido e apelação não providos, TJMG, apelação cível 0540383932.2008.8.13.0470, 10ª Câmara Civil, Paracatu, réu Des Mota Silva, J. 26 de outubro de 2010, Denge em 17 de novembro de 2010. Todavia, aqui devem ser demonstrados os atropelamentos legislativos entre o CPC 2015 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. De início, constata-se que a última norma alterou o artigo 1768 do Código Civil, não mencionando mais o processo de interdição relativa, mas uma demanda em que é nomeado um curador. Entretanto, esse dispositivo é revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que está totalmente estruturado na ação de interdição, artigos 747 a 758. Assim, o EPD, em tais aspectos teve incidência restrita, entre a sua entrada em vigor, janeiro de 2016, até o surgimento de vigência do novo CPC, março de 2016. Para o presente autor, será necessária a edição de uma terceira norma para apontar qual regra a prevalecer. Essa norma, de lei diferenda, é o projeto de Lei 757/2015, em curso no Congresso Nacional, que pretende retomar os dispositivos do EPD, revogados pelo CPC 2015 conforme parecer dado por este autor. Seria melhor que fossem retiradas todas as menções à ação de interdição constantes do novo CPC, passando este a expressa apenas a ação de pedido de curatela. Na Câmara dos Deputados, reitere-se que o número dessa projeção é 11.091/2018. A propósito, enunciava o artigo 1772 do CC 2002 que, pronunciada a interdição das pessoas descritas no artigo 4º, incisos 2ª e 3ª, o juiz assinaria, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela do maior incapaz. No entanto,
Ressalte-se que tal dispositivo também foi revogado expressamente pelo artigo 1072, inciso 2º, do CPC em vigor, com o objetivo de concentrar o tema no diploma instrumental. Assim, em sentido próximo, o artigo 753, segundo, do CPC 2015 passou a expressar que o laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Curiosamente, a Lei 13.146/2015 também alterou o artigo 1772 do Código Civil, passando a estabelecer que o juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do artigo 1782, e indicará curador. Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. A principal novidade diz respeito à inclusão do parágrafo único, que vinha em boa hora, dando preferência à vontade da pessoa com deficiência. Contudo, como o artigo 1772 do CC 2002, mesmo com a modificação, foi revogado pelo novo CPC, também esta última norma teve vigência apenas no período compreendido entre a sua entrada em vigor, início de janeiro de 2016, e a entrada em vigor do CPC 2015, 18 de março de 2016. Na opinião deste autor, parece ter havido mais um sério cochilo do legislador, que acabou por atropelar uma lei por outra, sem as devidas ressalvas. Esperamos que essas imprecisões sejam corrigidas no futuro, por meio do citado projeto 757, em curso no Congresso Nacional. O tema é retomado e aprofundado no capítulo 8 desta obra, quando do estudo da curatela. O artigo 4º, inciso 3º, do CC, ao mencionar originalmente os excepcionais sem desenvolvimento completo, abrangia as pessoas com síndrome de Down e de outras anomalias psíquicas que apresentassem sinais de desenvolvimento mental incompleto. Sempre entendemos que a qualificação que constava nesse dispositivo dependeria mais uma vez de regular processo de interdição, podendo o excepcional ser também enquadrado como absolutamente incapaz. Nesse sentido, ver TJSP, apelação com revisão 577.725.47, Acórdão 33100051, Segunda Câmara de Direito Privado, Limeira réu. Des. Morato de Andrade, J. 21 de outubro de 2008, Gs. 10 de dezembro de 2008. Ademais, a pessoa com síndrome de Down poderia ser, ainda, plenamente capaz, o que dependeria da sua situação. Com as mudanças promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, será plenamente capaz, em regra, sujeito ao Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, para os atos patrimoniais, novo artigo 1.783, a do Código Civil. Para os atos existenciais familiares, a pessoa com síndrome de Down tem capacidade civil plena, artigo 6º da Lei 13.146/2015. Além disso, no novo sistema, repise-se que o artigo 4º, inciso 3º, do Código Civil passou a tratar da antiga hipótese que estava no artigo 3º, inciso 3º, da própria codificação material, mencionando aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Valem os comentários que fizemos anteriormente sobre esse novo enquadramento, especialmente quanto à pessoa surda que não pudesse expressar, ao idoso com mal de Alzheimer e à pessoa com coma, que agora passam a ser relativamente incapazes dentro do sistema. A encerrar o estudo do artigo 4º do Código Civil, o seu inciso 4º faz menção aos pródigos, sem qualquer alteração recente. Os pródigos são aqueles que dissipam de forma desordenada e desregrada os seus bens ou seu patrimônio, realizando gastos desnecessários e excessivos, sendo exemplo típico a pessoa viciada em jogatinas. Os pródigos devem ter a nomeação de um curador, ficando privados dos atos que possam comprometer o seu patrimônio, tais como emprestar dinheiro, transigir, dar quitação, alienar bens, hipotecar ou agir em juízo, artigo 1782 do CC. Todavia, poderá o pródigo exercer atos que não envolvam a administração direta de seus bens, como se casar ou manter união estável,
Nesse sentido, ver TJMS, Acórdão 2007.00713.40000-00, Campo Grande, 4ª Turma Civil, Reordes. Atapuanda Costa Feliz Gens 16 de maio de 2008, p. 33. Ao contrário do que se possa pensar, não é imposto ao pródigo que se casa o regime da separação total de bens de origem legal ou obrigatória, pois ele não consta no artigo 1641 do CC, que traz rol taxativo ou numerus clausus de hipóteses que restringem a liberdade da pessoa. No entanto, para fazer pacto antenupcial, entendo que o pródigo necessita de assistência, pois há ato de disposição, sob pena de anulabilidade do ato, artigo 171, inciso I, do CC. Como palavras finais sobre o pródigo, é necessário citar importante julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, prolatado pela sua segunda Câmara de Direito Privado em 11 de dezembro de 2018, tendo sido relatora a desembargadora Rosangela Teles. O acórdão já leva em conta o Estatuto da Pessoa com Deficiência, constando de sua ementa, incapacidade parcial demonstrada. O laudo pericial confirmou que a interditanda sofre de transtorno delirante persistente, transtorno mental caracterizado pelo desenvolvimento de um delírio isolado ou de um conjunto de delírios relacionados entre si que são usualmente persistentes e muitas vezes duram toda vida. Excetuando-se as ações e atitudes diretamente relacionadas ao delírio, o afeto e o comportamento são normais. Comprovação de que a interditanda é incapaz de administrar suas finanças, sendo o caso de interdição parcial, segundo a Lei 13.146/15, Estatuto do Deficiente. Tratamento compulsório. Incapacidade estritamente administrativa. Trata-se de pessoa pródiga, e a limitação das suas finanças é suficiente à proteção da interditanda. Submetê-la a tratamento compulsório seria medida desarrazoada, neste momento, elevando sobremaneira as consequências psicológicas com o resultado desta demanda. O decisum demonstra que houve uma aproximação do EPD em relação ao que já ocorria juridicamente com o pródigo, demandando uma análise casuística da situação da pessoa com deficiência para a instituição da curatela parcial. Essa lei especial é a Lei 6.001/1973, conhecida como Estatuto do Índio, que coloca o indígena e sua comunidade, enquanto não integrados à comunhão nacional, sob o regime tutelar, devendo a assistência ser exercida pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Enuncia o artigo 7º da referida norma que a esse regime tutelar aplicam-se, no que couber, os princípios e normas da tutela de direito comum. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tem havido assistência do órgão tutelar competente, artigo 8º do Estatuto do Índio. Não se aplica tal regra no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos, artigo 8º, parágrafo único. Qualquer índio poderá requerer ao juiz competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes: a. Idade mínima de 21 anos, b. Conhecimento da língua portuguesa, c. Habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional, d. Razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. O juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no Registro Civil, artigo 9º da Lei 6.001/1973. Aqui não houve qualquer alteração engendrada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2.3.5 A emancipação. A emancipação pode ser conceituada como o ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena, para a data anterior àquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis. Com a emancipação, o menor deixa de ser incapaz e passa a ser capaz. Todavia, ele não deixa de ser menor. Tanto isso é verdade que, conforme o enunciado N. 530, aprovado na 6ª Jornada de Direito Civil, evento realizado em 2013, a emancipação, por si só,
não elide a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo assim, a título de exemplo, um menor emancipado não pode tirar a carteira de motorista, entrar em locais proibidos para crianças e adolescentes ou ingerir bebidas alcoólicas. Tais restrições existem diante de consequências que surgem no campo penal, e a emancipação somente envolve fins civis ou privados. A emancipação, regra geral, é definitiva, irretratável e irrevogável. De toda sorte, conforme se depreende de enunciado aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, de novembro de 2011, a emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição por vício de vontade, enunciado N 397. Desse modo, é possível a sua anulação por erro ou dolo, por exemplo. Trata-se de ato formal e solene em regra, eis que o Código Civil de 2002 exige o instrumento público como regra. De acordo com o Código Civil, a emancipação poderá ocorrer nas seguintes situações: artigo 5º, parágrafo único, rol esse que é taxativo, numerus clausus. A. Emancipação voluntária parental por concessão de ambos os pais ou de um deles na falta do outro. Em casos tais, não é necessária a homologação perante o juiz, eis que é concedida por instrumento público e registrada no cartório de registro civil das pessoas naturais. Para que ocorra emancipação parental, o menor deve ter, no mínimo, 16 anos completos. B. Emancipação judicial por sentença do juiz, em casos, por exemplo, em que um dos pais não concorda com a emancipação, contrariando uma vontade do outro. A decisão judicial, por razões óbvias, afasta a necessidade de escritura pública. Tanto a emancipação voluntária quanto a judicial devem ser registradas no Registro Civil das Pessoas Naturais, sob pena de não produzirem efeitos. Artigo 107, 1º, da Lei 60151973 LRP. A emancipação legal, por outro lado, produz efeitos independentemente desse registro. C. Emancipação legal matrimonial pelo casamento do menor. Consigne-se que a idade núbil tanto do homem quanto da mulher é de 16 anos, artigo 1517 do CC, sendo possível o casamento do menor se houver autorização dos pais ou dos seus representantes. O divórcio, a viuvez e a anulação do casamento não implicam no retorno à incapacidade. No entanto, entende parte da doutrina que o casamento nulo faz com que se retorne à situação de incapaz, sendo revogável em casos tais. Emancipação, o mesmo sendo dito quanto à inexistência do casamento. Para outra corrente, como no caso de Pablo Solz e Rodolfo Pamplona. Tratando-se de nulidade e de anulabilidade do casamento, a emancipação persiste apenas se o matrimônio for contraído de boa-fé, hipótese de casamento putativo. Em situação contrária, retorna-se à situação de incapacidade. As duas correntes estão muito bem fundamentadas. A última delas segue o entendimento de que o ato anulável também tem efeitos retroativos, extunc, conforme será abordado mais adiante e com o qual se concorda. D. Emancipação legal, por exercício de emprego público efetivo segundo a doutrina. A regra deve ser interpretada a incluir todos os casos envolvendo cargos ou empregos públicos, desde que haja nomeação de forma definitiva. Estão afastadas, assim, as hipóteses de serviços temporários ou de cargos comissionados. E emancipação legal, por colação de grau em curso de ensino superior reconhecido para tanto, deve ser o curso superior reconhecido, não sendo aplicável a regra para o curso de magistério antigo curso normal. A presente situação torna-se cada vez mais difícil de ocorrer na prática. F. Emancipação legal, por estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, obtendo o menor as suas economias próprias, visando a sua subsistência necessário que o menor tenha ao menos 16 anos, revelando amadurecimento e experiência desenvolvida. Ter economia própria significa receber um salário mínimo. Deve-se entender que não houve revogação das normas trabalhistas relativas ao empregado menor, notadamente do artigo 439 da CLT, que enuncia: é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salário. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar,
sem assistência dos seus responsáveis legais, a quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Seguindo a ideia conciliadora do diálogo das fontes, prevê a Portaria Monte, SRT 1, de 25 de maio de 2006, da Secretaria de Relações de Trabalho, que não é necessária a assistência por responsável legal, na homologação da rescisão contratual, ao empregado adolescente que comprove ter sido emancipado. Não havendo emancipação, o que é possível, a norma da CLT continua tendo aplicação. Além das previsões constantes do Código Civil, consigne-se que continua sendo possível a emancipação legal do menor militar, que possui 17 anos e que esteja prestando tal serviço, nos termos do artigo 73 da Lei 4.375/1964, reproduzido pelo artigo 239 do Decreto 57.654/1966.